Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz esteja convosco. Hoje será a cirurgia, por volta aí das 12 horas. Então nós estamos chegando mais cedo no hospital, dar as entradas, fazer a papelada no Hospital Silvestre. Quero agradecer ainda a associação, né, por ela ter compreendido, ter permitido que a gente viesse também ajudar, cuidar tanto da minha esposa, é o nosso papel também. A gente agradece aí ao pastor Luiz Mário por tudo, todo o apoio que ele tem dado para nós. E eu peço para que vocês orem para que dê tudo certo. A cirurgia é por volta de meio-dia, tá bom? Abra sua Bíblia aí, sou de Gênesis capítulo 3. Ontem nós falamos de buscar o legado. Terminei com a pergunta: você tem buscado o legado? E falei ali das esposas, das jovens, casamentos, maridos também, que o homem deve ser dominante no sentido de dominar suas próprias paixões, desejos. E eu quero ler com vocês quando houve a queda, mas eu não vou ficar preocupado ali com a queda de Adão e Eva, mas como Deus restaurou o casamento. Deus fez 3 coisas para restaurar o casamento. E aí nós vamos entender um pouquinho do plano de Deus para o casal. Ontem, quando nós falamos sobre amarem, né, os maridos, serem submissas, sujeitas ao marido, eu não entrei muito nesse detalhe, porque eu vou falar hoje, mas fica assim, nos dias de hoje, como é que eu vou ser submissa? Vem a pergunta: quem você escolheu? Porque a questão é que, por que tem as brigas? Porque alguém tem que fazer a vontade de outro. Agora, se você escolhe alguém que é perverso, que é mau, só que é bonitão, a culpa foi do papai do céu que diz que tem que ser sujeita ao marido? Então, a gente precisa entender que nós precisamos fazer a vontade de Deus. A gente precisa entender que ainda assim existem erros. Homens e mulheres são falhos. E mesmo nisso que eu estou falando, comentando um pouquinho do de ontem, a gente vai entrar no de hoje que Deus fala algo. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nós vamos falar sobre casamento, como o Senhor restaurou o casamento de Adão e Eva. Na verdade, eu não quero entrar em pontos que não está na Bíblia. E é lógico, Senhor, que o casamento não tinha acabado ali, mas o mal tinha entrado. E quando o mal entra, o mal muda os sentimentos das pessoas que se amam. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que nem a Bíblia dá margem para isso. O casamento não estava acabado ali e o Senhor restaurou o casamento. Mas o Senhor deu 3 características, o Senhor colocou 3 características no casamento depois do pecado para justamente esse casamento perdurar. O sonho do Senhor para os casais é que eles não se separem. Por isso, Senhor, nos abençoe e nos ajude a entender essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o ideal de Deus é que o casamento não acabe. Tanto é que eu li ontem, né, as jovens, por isso que a gente precisa das mulheres professoras falando, das embaixatrizes falando para as mais novas, amarem os maridos, serem boas donas de casa, porque a mulher enxerga a coisa que o homem não enxerga. O homem cuidando da casa, quando eu vou fazer alguma coisa dentro de casa, Nígia, aonde é que tá? Tá ali, tá onde? Aí ela vai lá e pega. Não cuida, homem não sabe cuidar, coitado. É a mulher que tem que cuidar dele. Tristemente, porque ele não vigia. Ele não vigia. Como eu li ontem, são vigilantes da casa. Deus deu um dom para ela. Então, eu quero ler aqui, quando Adão e Eva caíram, olha só, verso 7, capítulo 3, Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos e ambos perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando o pecado entra, ele mexe com a intimidade do casal.
Primeira característica do pecado na vida de um casamento: mexer na intimidade. Foi assim que aconteceu. Primeira coisa que Adão e Eva perceberam quando comeram do fruto, não foram mais inteligentes, não foram mais isso, mais aquilo, não foram nada disso. Primeira coisa que eles perceberam foi nus, a intimidade deles. E eles começaram a ficar envergonhados com a intimidade deles, a ponto deles fazerem uma roupa de folha para se cobrir. Não tinha mais ninguém, não tinha ainda os filhos, com certeza tinha os anjos, mas os anjos aparentemente não estavam ali, eles não estavam enxergando os anjos. Estavam nus, marido e mulher, com vergonha, porque nunca tinham sentido isso. Percebe que o mal dentro do casamento começa a mexer na intimidade do casamento? Quantos casais acabam porque não tem mais intimidade ou que a intimidade foi mexida? A intimidade de que era para um começou para outra pessoa. Como é que pode? Aí vem o adultério. O desejo de ser submissa ao marido passa a ser submissa a uma outra pessoa, porque a outra pessoa é boa, romântica. O marido não é. A intimidade que o marido tinha de dar para a esposa passa a não dar mais, porque quer dar para uma outra. Sabe? Porque não domina a si mesmo. Não foi isso que a gente leu nos textos de ontem? E hoje aqui está mostrando. A primeira coisa no casamento depois do pecado, mexeram na intimidade. E aí o Senhor aparece, pergunta, Adão acusa, olha só. Primeiro é a intimidade, depois acusações. Foi a mulher que tu me deste. Aí o Senhor vai para a mulher. Mulher, o que você fez? Ah, foi a serpente que me enganou e eu comi. Sempre se esquivando, mentiras, sabe? Meias verdades. Meias verdades não são verdades. E eu não estou falando de meias verdades quando alguém não conta tudo para você. Tá? Entenda a diferença de meia verdade para você tentar falsear alguma coisa. Do que aquele texto quando Jesus diz, eu tenho muito mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Por exemplo, às vezes alguém pergunta assim, se você falar todas as palavras daquela pessoa, talvez a pessoa não vai suportar. Então você muda algumas palavras. Eu não acho isso como meias verdades. Meias verdades é você não dizer aquilo que deveria ter dito. Nem com palavras diferentes. Você não fala. Você, não é minha parte. Eu já falei isso aqui já basta. É meia verdade. Meia verdade não é verdade. Ou é verdade ou não é. Agora, quando você for falar a verdade, você precisa ter sabedoria para falar aquilo que é realmente necessário. E não falar o desnecessário. Quantas brigas de casamento tem por justamente falar coisas desnecessárias? Porque você nunca me ouviu. Isso é desnecessário. Como nunca ouviu, ele é surdo? Não, não é. Teimoso. Teimoso não é surdo. Teimoso escuta. Surdo não escuta. E eu digo o surdo que não quer escutar, porque na linguagem há maneira de comunicar e a pessoa entender. Então, o que eu estou querendo ler aqui? Aí, Deus fala 3 coisas, e eu quero ler essas 3 coisas, e eu quero explicar um pouquinho delas. Verso 15. Então, entrou na intimidade, olha só, o pecado veio, entrou na intimidade. Depois, acusações, Adão acusou Eva, Adão amava tanto Eva que preferiu comer do fruto a deixar Eva morrer. Eva pecou, Adão não tinha pecado. Então, Deus disse, não coma, mas a minha esposa comeu, eu amo, eu vou comer, vou morrer junto com ela. Olha que amor, amor. Mas amor sem Deus não é amor. Nunca se esqueça disso. O verdadeiro, você só ama a sua esposa. Esposa, você só ama o seu marido se você amar a Deus em primeiro lugar.
Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Casamento restaurado, a gente precisa do amor a Deus, porque lá no Éden, mesmo sem pecado, quando Adão pensou na Eva e não em Deus, ele errou. E depois, aquele amor que ele comeu fruto por causa dela, acusou na cara dura ela e ainda acusou Deus que deu para ela o melhor presente de Deus na vida de Adão, fora a salvação em Cristo Jesus, foi Eva. O melhor presente que um marido pode ter na face da terra não é emprego bom, não é um salário alto, é a esposa. O melhor presente que Deus pode dar para um marido é uma esposa. E o melhor presente que Deus pode dar a uma mulher, a uma esposa, é um marido. Por isso nós precisamos buscar o presente do Senhor e não buscar de qualquer jeito, não comprar qualquer coisa, não fazer qualquer coisa para depois se arrepender amargamente. Eles se arrependeram amargamente. Porque a primeira coisa que entrou no pecado, mexeram na intimidade, viram que estavam nus, começaram a sentir vergonha um do outro. Já viu isso? Já viu marido com vergonha da mulher? Mulher com vergonha do marido? Aí, quando você descobre, tem casos de traição, você vai ver, não tem vergonha da traição. Aí a gente diz que é aquela expressão, né? Falta de vergonha, para não dizer um outro nome. Tem vergonha do cônjuge. Não, e aí, vocês estão juntos? Não, mas a gente vive como irmãos. O que é viver como irmãos? Eu entendo perfeitamente o que é. Então tem vergonha, já mexeu na intimidade. Não, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo, mas lá fora tem vontade. É isso que o inimigo tem mexido. O inimigo mexe na intimidade. Primeira consequência do pecado no casamento, mexer na intimidade do casal. Segunda, acusações e mentiras, meia-verdade. Você fez isso, meu bem? Não, eu não fiz não. Foi a mulher que tu me deste. Mulher, você fez? Não, foi a serpente. Sabe? Meia-verdade. A serpente me enganou. Ó. Olha só o que Deus fala. Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Primeira característica quando Deus restaura o casamento. Por inimizade contra o mal. Entenderam? Como é que Deus vai restaurar o meu casamento? Ou como é que Deus vai permanecer o meu casamento sendo fiel? Como é que eu permaneço com o meu casamento fiel ao Senhor? Deus restaurando, ou Deus botando inimizade contra o mal. Por isso, quando você é inimigo do mal, conforme diz o texto, você faz aquele texto de ontem. Aquele texto de ontem que parecia ser assim duro para as irmãs, não é andar sem sensualidade, não é. Para que vai ser sensual que não é o marido, que está botando na rede social, que está isso, que está aquilo? Não é. Vai vestir uma roupa que vai mostrar o quê? Para quem, se não é para o marido? Então, uma pessoa que é inimiga do mal, não faz. Uma pessoa que é inimiga do mal, cuida da casa, porque sabe, a mulher tem olhos de águia, ela enxerga. Ela sabe que tem alguma coisa influenciando seu filho, sua filha, alguma coisa que está fora errada. Aí ela vem e fala para o marido, olha, tem acontecendo alguma coisa com fulano. Nosso filho não é assim. Temos que fazer alguma coisa. Homem percebe? Homem até olha, percebe, mas não faz. Quem faz é a mulher. Ela é a vigilante da casa. Uma mulher inimiga do mal faz isso. Combate. O homem que é inimigo do mal, ele freia os desejos. Porque, queridos, não existe. Sempre vai existir um homem mais bonito que você. Então, você não pode ter ciúme da sua esposa, porque vai existir. Sempre vai existir um homem mais bonito que você. A questão é, ela fica olhando? Não. Então, a sua esposa, a mesma coisa. Sempre vai existir um rapaz mais bonito que você. Vai existir uma mulher mais bonita, né? E vai existir um rapaz mais bonito. E no caso de você, dela, da preocupação dela,
Sempre vai existir uma mulher mais bonita do que ela. E aí? Ela confia em você? Você fica olhando? Ou você tem domínio próprio? Tem que ter domínio. Tem que dominar, frear os desejos. Para frear os desejos, você tem que controlar. Até que uma hora você consegue controlar. Você luta, luta, luta e controla. Ora, você aprende tudo na vida. Você aprende a dirigir, você aprende a andar, você aprende a caminhar, a pedalar bicicleta. Por que a gente não pode aprender a dominar os sentimentos? Pode e deve. Esse negócio de, é porque a carne. Que carne, irmão? Que carne? Quando você quer fazer alguma coisa, você faz. Quando você não quer, não faz. Então, note, por inimizade, para Deus restaurar um casamento, ou Deus permanecer neste casamento, ele coloca inimizade contra o mal. Primeira característica. Segunda, não é muito bom, é a dor. Verso 16. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. No meio das dores, dará luz a seus filhos. E o desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, olha só, como ele ouviu a voz e tal, a terra é maldita, na parte 17, no final do 17, diz assim, em fadigas, ou seja, em cansaço, dor, obterás o sustento todos os dias de sua vida. Ele produzirá cardos, abrolho, espinhos, né? E do céu, verso 19, do suor do seu rosto comerás o pão, até que voltes ao pó da terra. Ou seja, o homem teria dor e a mulher teria dor. Eu vou explicar cada uma dessas dores. Restauração do casamento e a permanência do casamento sendo fiel a Deus. Pastor, mas eu não sou casado com alguém que é da igreja. Tudo bem, você conheceu a Cristo e o seu cônjuge, ou homem ou mulher, não é da igreja. Faça você isso e Deus vai cuidar do resto. Por inimizade contra o mal. Segunda característica, a dor. Deus coloca a dor, mas não é uma dor qualquer, é uma dor para nos ensinar, tá? Não é a dor de cortar algo, é uma dor de nos ensinar. No caso das mulheres, olha só o que ele fala, da gravidez, das dores de parto, do cuidado, e o desejo será para o teu marido. Tem muita gente que fica entendendo que expressão é essa, desejo. Desejo mesmo, ansiedade, anseio, de homem por mulher, de mulher por homem. Ou seja, o que Deus disse para Eva? O seu desejo, a sua vontade vai ser para o seu marido. Então você vai sentir atração, é para o seu esposo. Deus coloca. Note que o texto lá de ontem, o que a gente falou? Amarem o seu esposo. Então, note, por que há traição? Porque o desejo não é para o marido. O desejo é para outra pessoa. Mas o marido não presta, o marido é bruto, o marido é grosso, é mal educado. Não casou? Por que casou? Por que escolheu? Porque pode escolher. Há muito tempo atrás, né, a minha avó, conversando comigo, a minha avó disse assim, minha avó é falecida, minha avó disse assim, eu já estava estudando para teologia, e ela falou assim, meu filho, meu neto, as pessoas de hoje são burras, né, filho? Falei, por que, vó? Porque quando eu era mais jovem, era os pais que escolhiam o casamento. E eu casei assim. Meus pais escolheram e eu casei. E vivemos. Tive minha família. E nunca traí meu esposo e meu esposo também nunca me traiu. Agora, os jovens de hoje, eles podem escolher quem eles querem, os pais não mais indicam, eles namoram um, separam, namoram outro, separam, e depois que casam, o casamento não dura, né? Termina logo, porque escolheram errado, não sabem escolher, então eles são burros, não é? E eu fiquei assim para minha avó, vó, a senhora tem razão. Não parece, queridos, assim? Sabe, Deus está dizendo para Eva, o seu desejo, a sua vontade é para o seu marido. Tem vontade? Tem desejo da intimidade? É para o seu esposo. É isso que Deus está dizendo.
Por quê? Porque eu já disse que a primeira característica do pecado é, na vida do casal, é mexer na intimidade. Não foi assim lá no Éden? Eles viram que estavam nus e começaram a sentir vergonha da intimidade um do outro. Cara, o esposo não tem que ter vergonha da intimidade da esposa. Por isso se casaram justamente para serem íntimos. Não só no sentido físico, mas mentalmente, espiritualmente, sabe? Conhecer um ao outro. E Deus fala para Eva, você vai ter dores, o seu sofrimento vai ter dores, muitas dores. Por quê? Porque a dor para ter a criança vai fazer com que a mãe supere qualquer dor quando o filho estiver. Por isso que o filho faz coisa errada, agonia e tal, e a mãe tá ali amando. E ela diz, não, porque eu carreguei você no meu ventre. Eu já sofri muito por você e eu te amo. Então essa dor é para trazer amor pro filho que vai nascer. E o amor de mãe é um amor diferenciado. E aqui, para o marido, o teu desejo, a sua vontade será. E hoje, olha só, quando são jovens, não são casados, ficam se segurando porque para não pode fazer, porque Deus falou que não pode, não pode, não pode. Aí quando casa, que pode fazer, não fazem. Não, hoje eu não posso, hoje eu tô cansado, hoje eu tô assim, hoje eu tô chateado, hoje eu tô isso, hoje eu tô assim. Engraçado que quando era jovem tinha as mesmas coisas, não, tinha que lutar, vamos embora, porque não, vamos jogar um balde de água fria. E o homem, ele precisa trabalhar lá fora, buscando suor, não é para trabalhar em casa. Com todo respeito. Ele pode ficar em casa por um período, mas ele não é o vigilante da casa. Deus deu à mulher essa capacidade. A mulher é capaz de trabalhar fora e dentro. Homem, ou ele trabalha lá ou ele trabalha cá. Mulher conversa sobre vários assuntos. Homem não conversa, ele conversa sobre um assunto. Depois ele termina o assunto e vai para o outro. É características. Não é machismo ou feminismo. Não, é característica do ser humano. E ele fala, você vai trabalhar, você vai suar, você vai lutar, mas você vai trazer o seu sustento para sua casa, para sua família. A esposa precisa confiar no marido. E cadê o seu esposo? Não tá no boteco, não tá não. Tá trabalhando, tá trazendo pão. Era assim que era medido os homens no passado. Os jovens que não tinham recursos iam pro pai da noiva e diziam, olha, é trabalhador. Aí o pai, não, esse menino é trabalhador, não vai deixar a minha filha faltar nada. Hoje em dia ninguém vê mais nada. Como diz a minha avó, né? Eu já disse, é só você voltar o vídeo aí, o que ela fala dos jovens. Então, que eu e você não sejamos esses jovens. Se a gente tiver que escolher, que a gente escolha algo no Senhor. E mesmo escolhendo no Senhor, pedir muita sabedoria, porque nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E eu termino no verso 21 dizendo, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a mulher e os vestiu. Queridos, o Senhor coloca inimizade contra o mal. O Senhor, no casamento que está mexido pelo pecado, coloca inimizade contra o mal, traz a dor e a luta, coloca o desejo da esposa para o marido, e a gente entende que o desejo do marido deve ser para a esposa. Ele coloca, é Deus que coloca. Porque a gente viu que o pecado mexe na intimidade do casal. Primeira característica é essa. Então ele bota inimizade contra o mal. Aquilo que você fazia de errado, não, agora eu tenho nojo disso. Eu não quero fazer mais isso. Ou aquele que nunca fez, continua sentindo nojo ou mantendo distância. Coloca o desejo, a ansiedade do homem com mulher, mulher com homem, na mulher para o homem. Consequentemente, do homem para a mulher. Coloca, tá lá. O seu desejo será para ele. E ele vai governar. Ele não é te governar, ele vai governar. E querendo ou não, queridos, é o homem que governa. Se tivermos um bom homem, teremos um bom governante dentro de casa.
Se tivermos um mau homem, teremos um péssimo governante dentro de casa. Deus tem misericórdia. Mas se fazemos a vontade de Deus, a terceira característica, Deus nos veste. Ou seja, Deus nos abençoa, Deus cuida. Porque eu posso ir para a rua, trazer o meu alimento, trabalho, o dinheiro para dentro de casa, mas é o Senhor que faz render. Como diz o Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Senhor nos veste, veste o marido e veste a esposa, ou seja, Ele abençoa a gente com as nossas obras, para que a gente possa crescer. Quer você pedir essa restauração de famílias, de casamento? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos muito a Ti pelas bênçãos. Agora nos abençoe no dia de hoje. Te pedimos essas bênçãos. Abençoe aos casais, em nome de Jesus. Amém, Senhor.